Bom dia, pessoal. O celularzinho vai ficar aqui do meu lado, que eu estou recebendo mensagem também de Wagner, de todo mundo aqui, então. Porque a gente continua aqui no meio tempo. Mas vamos lá. Bom dia a todo mundo. Não dá para esperar quem está atrasado. Eu sei que vocês já tiveram lives aí anterior. Nós temos que continuar o nosso conteúdo. Nós estamos entrando no capítulo 6, que é o capítulo justamente sobre a República Nova ou a Era Vargas. Tanto faz, você vai encontrar do mesmo jeito. Então, antes de começar, eu vou dar as orientações. Deixe o chat livre, pegue o caderno que vocês vão copiar hoje. Tem coisa para copiar, que é a parte 2. Eu fiz um PowerPoint que eu vou mandar para vocês, que a gente vai ver primeiro a introdução para tirar as dúvidas, depois a gente vai ver a parte 2. Se possível, passar as indicações de filme, tem música, Era Vargas tem muita coisa, tem até falar sobre música, não vai dar tempo, falar sobre censura. E lembrar o seguinte, era para ter feito o trabalho e me entregue. E eu passei o nome de uma galera que não me entregou o trabalho, hein? A biografia de Getúlio Vargas. E a outra coisa todo mundo viu a videoaula, a primeira parte da Era Vargas? A Era Vargas são 15 anos. Então, na verdade, ela não é pequenininha. É um período extenso da história brasileira. Na verdade, a gente começa na década de 30 e termina lá na Segunda Guerra Mundial, sendo que a gente nem chegou na Segunda Guerra Mundial. Então, a primeira dica não vamos entrar em Segunda Guerra Mundial. Por favor. Eu sei que vocês adoram entrar em guerra, mas não tem como. Então, para a gente começar a nossa aula hoje, todo mundo junto, vocês vão receber um arquivozinho que o seu professor fez aí. Um PowerPoint. Recebe aí, galera. Abre ele, caderno do lado, livro do lado. Sem falta, já deixa tudo aí. Quem está com o microfone ligado, desliga, já sabe. Quem está no celular vai ter um pouquinho de dificuldade. Porque vai ter que ficar com duas telas abertas, né? Galera, dá um ok aí. Todo mundo recebeu? Todo mundo recebeu? Ok? Nessa primeira imagem, eu vou chamar a atenção para vocês uma coisa muito importante. Olha a cara de mal dessa menina aqui embaixo. Ela não estava muito feliz, não. Eu não sei porquê. Ela estava de mau humor nessa foto. Eu não sei quem é. Essa foto aí é pós-Revolução de 30. Getúlio Vargas no meio. Getúlio Vargas está tomando poder, tirando a oligarquia do poder em São Paulo e de Minas Gerais. E ele está ali demonstrando que ele tem um apoio dos militares, principalmente, e setores da população. Professor, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos tirar dúvidas da primeira parte e depois a gente vai encaminhar para a segunda parte, que é a aula de hoje. Professor, o que é a Era Vargas ou então a República Nova? O que é a República Nova? Gente, quem viu no início do ano e está lembrado, a proclamação da República foi o dia 15 de novembro de 1889. A primeira república foi a República da Espada, ou dos Generais, que era a República lá de Marechal Floriano e o Deodoro. Depois veio a República Oligárquica, que foi depois ali do final do Floriano, dando início até a década de 30 com a crise de 29. Ok? Professor, por que a gente tem que lembrar disso? Porque, na verdade, o Brasil estava caminhando por uma nova república, chamada Revolução de 30. Para tudo agora. Tem gente que fala que não foi uma revolução, que houve, na verdade, uma troca de oligarquias que estavam no poder. Saiu a oligarquia que era do café, saiu aquela elite que era do café, e vai entrar uma elite que não pertence ali São Paulo e Minas, mas também quer manter os seus privilégios. Ou seja, que não vai mudar lá tantas coisas. Então tem gente que fala que não houve nem revolução, apesar de estar na apostila o nome Revolução de 30. Tem pessoas que falam que foi uma continuação da elite no poder. Deixa aí, porque depois no final a gente fala. Vamos lá para o final. Professor, os antecedentes é a videoaula. Vão lá, no ano. Não me decepcione e me ajuda. Na verdade, o assunto era tão grande que se eu tivesse que fazer uma videoaula, ia ser 1 hora e meia, 2 horas de aula. Não tem como.
Vocês viram. Quem acompanhou ali a videoaula, quem pegou a apostila e foi fazendo de repente um resumo ou acompanhando, viu que o período só dos 3 governos de Vargas, que é o governo constitucional, aquela primeira parte, depois vem o Estado Novo, é imenso. Então eu dividi, na verdade, aqui a apostila só os acontecimentos. Professor, como é que Getúlio Vargas chegou ao poder? Só vou comentar. Na videoaula eu já expliquei. Se você tiver dúvida, abre o seu microfone e pergunta. Se você tiver dúvida, escreve no chat, se tiver com vergonha. Professor, como é que se rompe a política do café com leite no Brasil? A república oligárquica. Na verdade, a república oligárquica se quebra quando vem a crise de 29 e a eleição que vai acontecer em 1929 para o mandato até 34. Que o Washington Luiz, na verdade, vai indicar um paulista no lugar do mineiro. Isso eu já tinha falado lá atrás, no capítulo 1, que isso ia acontecer. O que nós não contamos é o que veio depois, é justamente a Era Vargas. Houve um rompimento entre São Paulo e Minas. Minas Gerais vai formar uma aliança com Paraíba, que é representado no Nordeste, e também com o pessoal do Sul, Rio Grande do Sul, para tirar do poder o Washington Luiz. E é isso que vai acontecer. Por isso que o nome é Revolução de 30. Se você pegar a sua apostila e abrir na primeira página, você vai ter uma imagem que é essa aí que nós estamos vendo na abertura, que representa Getúlio Vargas ascendendo o poder. Por que Getúlio Vargas chegou ao poder, professor? Porque ele foi o cara que se candidatou para ser oposição ao candidato de Washington Luiz. Professor, tá aí, não tem como vocês baixarem o slide, não? Isabel, não sei, alguém me ajuda aí. Quando eu mando o slide para vocês não conseguem baixar, não? Não? Sinto muito, copia aí. Enquanto eu estou explicando. Não sabia. Professor, vamos lá. Veio o governo provisório. Olha o nome do governo provisório. A primeira coisa que vocês têm que saber é o seguinte. Getúlio Vargas, na teoria, ele ia ser um interventor. Ele ia colocar o Brasil nos trilhos e ele ia sair do poder para ser feita uma eleição. E ele disse, o pessoal que estava ao redor dele, que na verdade ele ia ficar pouquíssimo tempo no poder, 2 anos. 2 anos viraram 15 anos. Ele ia ficar 2 anos para organizar o país, eleições livres, e depois fazer a nova Constituição, daí que vem o nome República Nova. Professor, e quanto tempo ele ficou? 15 anos. 15 anos no poder. Gente, isso é uma eternidade. Ele foi um dos presidentes que ficou mais tempo, se não foi o presidente que ficou mais tempo no poder, de forma indireta. Nós vamos falar disso. Professor, qual foi a primeira fase do governo dele? O governo provisório, que vai de 30 a 34. O que tem dentro do governo provisório que é importante? A criação do Conselho Nacional do Café, que nada mais era do que o Ministério do Café, porque era o principal produto de exportação brasileiro. Hoje ainda é. O primeiro produto de exportação brasileiro é o café, de vários tipos, conilon, arábica, inclusive o pessoal produz aqui na região serrana do Espírito Santo. Professor, por que ele criou o Conselho Nacional do Café? Gente, ele não era bobo. Ele tinha que recuperar o principal produto de exportação brasileiro, que era o café. Só que o Brasil perdeu o maior mercado consumidor e aquele que financiava também a produção, a política de Taubaté, o convênio de Taubaté. Na verdade, o que ele fez foi justamente criar um ministério para tentar contornar aquela crise de 29. Ponto. Contornar aquela crise de 29. E salvar o principal produto de exportação brasileiro. Ajudar os grandes barões do café, os grandes latifundiários do país. Professor, quem viu a videoaula, na verdade, ficou meio que lembrando da Primeira República. Por quê? Porque parecia que ele colocou em prática o convênio de Taubaté. Por quê? Ele comprava café para estocar, para queimar, para criar um preço artificial. Ou seja, a mesma coisa que se fazia antes, fazia no governo Vargas. Aí que vem aquele questionamento. Professor, será que foi uma revolução mesmo? Houve um rompimento com tudo passado? Segura. Depois você emite sua opinião. Professor, o que ele criou? O Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, com 2 objetivos: regulamentar as leis trabalhistas e recuperar o emprego no país. Por quê? Muitos dos cafeicultores passaram a investir, diversificar o seu investimento e passaram a investir na indústria. E você tinha que criar regras para essa indústria que estava ali se consolidando no país. Então vamos criar o Ministério da Indústria do Comércio. Professor, qual foi o outro ato dele que foi importante no governo provisório? Ele criou a ideia dos interventores. O que são os interventores, 8º ano?
Lá eu expliquei na videoaula, que eu não vou entrar nisso de novo, senão vou ficar aqui até amanhã explicando a videoaula de novo. Os tenentes apoiaram o movimento de Getúlio Vargas, porque eles queriam a moralização da República, com Luiz Carlos Prestes. Antes teve a coluna Prestes, que eu citei na apostila. Os tenentes caminharam pelo interior do país tentando promover uma revolução, não conseguiram. Eles se dissolveram, mas eles viraram um importante meio, vamos dizer, de apoio, de contestação à República Oligarca. E automaticamente, quem veio como oposição era Getúlio Vargas, então os tenentes se identificaram com Getúlio Vargas. Lembrando, Getúlio Vargas vinha de uma ala militarista. Então quer dizer que ele já tinha uma afinidade com as Forças Armadas. E o que vai acontecer? Os tenentes, eles vão apoiar o golpe, eles vão apoiar a revolução. Só que Getúlio Vargas não vai poder abandonar esses tenentes. Aquele lá da revolta de Copacabana, do Forte, aqueles suicidas. Professor, o que vai acontecer? Ele vai nomear os interventores. Getúlio Vargas já começa fazendo uma coisa quebrando a promessa de campanha. Por quê, professor? Porque ao invés de fazer eleições livres, ele vai pegar os tenentes e nomear interventores nos estados. E ele não vai nomear qualquer interventor. Por exemplo, aqui no Espírito Santo ele traz um nordestino. Lá em Minas Gerais, ele vai trazer, de repente, alguém lá do Sul. Ele quer criar uma lealdade a ele. Os interventores no Estado têm que ser leais a ele, e não à elite local. Olha a esperteza. Então, os interventores, na verdade, os governadores vão ser removidos, que foram eleitos democraticamente, tudo bem, naquela eleição do Cabresto, democraticamente, e vão nomear interventores. E ele vai soltar uma famosa frase: eu não me importo com essa situação de tirar os governadores. A ideia era dele. Ele queria nomear pessoas que eram fiéis a ele. Professor, o que tem também nesse governo provisório que é importante? A Revolução Constitucionalista de 32. Getúlio Vargas prometeu ficar 2 anos no poder e promover eleições. O voto secreto já era campanha, já era tópicos da Aliança Liberal antes da Revolução. O voto secreto, o voto feminino, a questão do trabalhador. Só que o tempo foi passando. E os paulistas que tomaram o golpe na Revolução de 30 viram que, na verdade, Getúlio Vargas não queria sair do poder. Getúlio Vargas queria continuar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ter que enfrentar uma revolução, uma revolta em São Paulo. Não uma revolução, eles falam lá em São Paulo revolução. Uma revolta. A elite paulista, vendo que os interventores que estão sendo nomeados para São Paulo não eram paulistas, e também que cobravam a Constituição a Getúlio Vargas, eles vão se ressentir dessa situação e vão acabar fazendo o quê? Uma revolução de 32, em julho, o que não vai ter lá grande sucesso. Essa que é a verdade. Eles não estavam preparados, eles não tinham armas, falei disso na aula, tiveram que fazer campanhas para arrecadar dinheiro, as mulheres davam joias e ouros para financiar esses combates, e no final, na verdade, era um Estado lutando contra a federação toda, o país todo. A ideia dos paulistas era que a revolta ia se espalhar pelo país. Não deu nada. Lembrando que a capital do Brasil era Guanabara, no Rio de Janeiro, tá? No Rio de Janeiro. Os paulistas acharam que para espalhar essa revolução para Minas Gerais, para São Paulo, para outros locais, não tiveram apoio de ninguém. Ficaram isolados. E a grande sacada de Getúlio Vargas é que, na verdade, ele poderia ter esmagado essa revolução, ter condenado a elite paulista, quem colaborou apenas pesadíssimas, só que ele, na verdade, ele foi um grande político. É aí que a Maria já escreveu aí, que eu falei no vídeo. Ele era uma águia. Ao invés dele utilizar a força e, de repente, dar início a uma revolta muito maior contra os paulistas, ele atendeu algumas reivindicações que está lá na videoaula, volta lá que você vai ver, inclusive a questão do interventor, e ele fez o Código Eleitoral. O que é o Código Eleitoral? Ele se preparou para realmente fazer as eleições que ele havia prometido 2 anos antes, se ele estava enrolando. Então, quer dizer que isso foi uma vitória moral dos paulistas. Os paulistas perderam a guerra, apanharam. Mas foi uma vitória moral dos paulistas. Lembrando que na Revolução Constitucionalista teve o apoio dos negros. Menos de 40 anos depois aí da abolição da escravatura, 40 anos depois, os negros estavam lutando com os paulistas pela liberdade. Getúlio Vargas, ao final, se manteve no poder, mas acendeu uma alerta. Eu tenho que escutar as elites, eu não posso ignorar o desejo das elites. Eu não posso tomar atitudes totalmente autoritárias. Lembrando que Getúlio Vargas tinha um pezinho com fascismo, ok? Dos regimes totalitários. O nosso amigo Ronald já escreveu aqui: professor, no governo provisório, os países já tinham superado a crise de 29. Já que o Brasil voltou a comprar café? Não. Ronald, não.
No governo provisório, Getúlio Vargas estava queimando as reservas que ele tinha acumulado, as reservas do lucro que ele tinha antes da crise de 29. Então o Brasil ainda estava mergulhado na crise. O Brasil vai saindo paulatinamente da crise a partir de 34, 35 e diante, ok? Então quer dizer que o Brasil já não estava, não. O Brasil sofreu com a crise de 29, horrível. Muito desemprego, pobreza. Mas só que ele tinha que agradar, Ronald, as elites do café. Porque ele viu que ele tinha que agradar os militares, a elite, e também ele tinha que agradar o povo para se manter no poder. Getúlio Vargas era um cara, gente, vamos lá, falando aqui genericamente. Getúlio Vargas era um cara extremamente esperto. Ele sabia jogar com as situações. Ele sabia jogar com aquilo que estava acontecendo, seja bom, seja ruim. Ninguém se mantém 15 anos no poder sendo um ditador o tempo todo. Ninguém se mantém 15 anos no poder sendo extremamente bonzinho, porque alguém pode dar um golpe neles, militares ou elite. Então ele era muito, muito, muito esperto. É aí que eu uso aquela palavra. Ele era uma águia. O que é uma águia? Aquele cara que, numa situação extrema, ele sabe agir com muita esperteza. Entendeu? Alguém mais tem dúvidas na primeira parte? Vamos lá. Eduardo escreveu. E a crise de 30, recorrente à crise de 29, continua no Brasil. O Brasil vai ser arrasado por essa crise, que vai dar origem ao fim da oligarquia do café, Eduardo. Ok? O Brasil não vai ficar imune à crise, não. Parece que o Brasil está imune. Não, o Brasil está sofrendo. E o governo está gastando o dinheiro que tem para manter a elite satisfeita. E a elite está investindo na indústria. Ok? A Lara perguntou. Então, quando o Brasil superou a crise passando pelo governo constitucional? Sim. Entre o governo constitucional e o Estado Novo, que o Brasil vai para a Segunda Guerra Mundial. Lara. Podemos passar, então? Ninguém tem dúvida no governo provisório? Governo constitucional. Professor, e o governo constitucional? O governo constitucional é o governo aonde Getúlio Vargas, vendo que não poderia ignorar o desejo das elites de uma eleição, porque foi isso que ele prometeu na Revolução de 30, voto secreto para impedir o voto de cabresto, o voto feminino, eleições novas, recuperar a economia do país, ele prometeu isso tudo. Só que ele não estava cumprindo. Quando veio a Revolução de 32 em São Paulo, ele teve que acordar. Olha, eu não posso ignorar a elite, então eu tenho que começar a mover, a fazer aquilo que eu prometi. Getúlio Vargas ia ficar 2 anos no poder. O governo constitucional começou em 34, então quer dizer que ele já estava 4 anos no poder. 4 anos. Era para ficar 2, já estava 4. Professor, então o que ele fez? A primeira coisa, eleição indireta. Ao invés dele fazer uma eleição livre, porque ele ia ter que sair também como candidato e perigoso a perder, ele vai fazer uma eleição indireta no parlamento. O que é uma eleição indireta, professor? Só votou nele quem era deputado e senador. Então ele quer dizer que ele já descumpriu a Constituição que ele criou. A Constituição de 34, que vai ser revogada no Estado Novo em 37, era uma Constituição que previa eleições livres, mas ele fez eleição indireta. Ele acabou sendo eleito indiretamente pelo parlamento para governar 4 anos. Então vamos lá, ele tinha que governar 34, 35, 36 e 37. Em 37, ele tinha que chamar eleições, mas isso não vai acontecer. Professor, o que marca esse governo dele constitucional? As famosas leis trabalhistas. Lá no vídeo, eu já falei com vocês todos, peguem lá, está na página 20, quem está acompanhando aí, página 20. Ele disciplinou a jornada de 8 horas, ele proibiu o trabalho de menor de 14 anos, até fiz um paralelo com a proibição do trabalho de 14 anos, com o que nós temos hoje de estágio menor aprendiz, é uma herança dele, menores de 14 anos não podem estar trabalhando. Ele criou o salário mínimo, o descanso remunerado, as férias remuneradas de 1/3, tudo que nós temos hoje, que depois vai virar a CLT no Estado Novo, a consolidação das leis trabalhistas. Professor, então muito do que seu pai, sua mãe tem e seu professor tem de benefício, veio da era Vargas. Jornada de 8 horas, descanso final de semana remunerado, férias você recebe 1/3 para não ficar sem nada, senão você ia ficar 30 dias sem receber. Por exemplo, nos Estados Unidos, quando você tira férias, você não recebe nada. Então o pessoal lá evita tirar férias, tira folga. Professor, licença médica, você tem direito a licença médica, o salário mínimo, que hoje, o salário mínimo aí, até hoje é utilizado pelo governo brasileiro, sempre em março
fevereiro, março é anunciado o aumento do salário mínimo e Getúlio Vargas fazia grandes eventos maravilhosos nos estádios e anunciava o aumento do salário mínimo com pompa, tinha sorteio, tinha festa e o auge era ele anunciando o percentual de aumento do salário mínimo. Populismo. Ele era populista, ele divulgava muito a imagem dele. Isso vai acontecer no Estado Novo, a gente vai falar disso lá no DIP. É nesse momento que o Brasil vai sofrer muita influência dos regimes autoritários e totalitários da Europa. Vai surgir aqui a AIB, a Aliança Integralista Brasileira, com um cara chamado Plínio Salgado, que fazia a saudação Anauê, que era Tupi, que era tipo assim, seja bem-vindo, meu amigo. A gente tinha que recorrer às nossas raízes. Utilizava o uniforme verde, exaltando o Brasil, mas utilizava o sigma, que era uma símbolo grega de soma, de adição, que é aquele maisinho que você usa no plano do Excel automático. O sigma, para mostrar que o Brasil era unido e tinha valores. O lema deles era Deus, Pátria e Família. Olha só, lemas do autoritarismo. Deus, Pátria e Família. Parece muito com o que nós temos hoje. Deus, Pátria e Família. Lá dos integralistas. O partido começou a crescer muito no Brasil. E virou também uma ameaça a Getúlio Vargas. Mas Getúlio Vargas não era autoritário, professor? Era, mas ele queria manter o poder. Como é que esses caras chegam ao poder? Plínio Salgado ia querer governar, né? Óbvio. Então quer dizer que foi uma ameaça. Do outro lado, vai nascer a ANL, Aliança Nacional Libertadora. Professor, onde é que estão essas informações? Página 21 da apostila. Página 21. Quem vai ser o grande propagandista aqui da esquerda, que é a ANL, é o Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes. O Luiz Carlos Prestes vai ser representando o comunismo no Brasil. Ele era tenentista, ele queria a revolução lá, com a coluna Prestes. Ele vai perder essa coluna Prestes, vai se desfazer, e ele vai entrar na militância da esquerda, ele vai se converter comunista. Ele era militar, hein? Se converter ao comunismo. E ele vai representar aqui o comunismo. A ANL vai crescer muito no Brasil. Em pouco tempo vai ter 200 mil, 300 mil membros. Vai virar uma ameaça real a Getúlio Vargas. Até mesmo com a chamada intentona comunista. Depois que isso vai ser decretada a ilegalidade do partido, eles vão tentar dar um golpe. Só que esse golpe vai fracassar, que não tinha organização, não tinha nada. E eles vão ser dominados. E é aí que eu vou falar um nome para vocês agora. Um nome de uma mulher chamada Olga Benário. Olga Benário era a esposa de Luiz Carlos Prestes e acompanhava ele na caminhada do comunismo. Só que ela era judia e ela vai acabar sendo presa. Vai ficar um bom tempo presa. E infelizmente a Olga Benário, grávida, ela vai ser deportada para a Alemanha nazista e infelizmente vai acontecer uma coisa muito ruim com ela. Getúlio Vargas vai mandar a Olga Benário para no meio do nazismo, lá na Alemanha. Cena dos próximos capítulos. Professor, o que vai acontecer? A intentona comunista vai fracassar, Getúlio Vargas vai decretar o estado de sítio e depois de um tempo ele vai anunciar que havia um plano comunista chamado Plano Cohen para tirar ele do poder e instaurar o comunismo no país. Só tinha um problema. Esse plano era falso. Nunca existiu. Professor, o que ele fez? No último ano de mandato dele, que ele tinha que chamar eleições livres, e ele não podia se recandidatar, ele já estava no poder há 7 anos, ele vai criar um falso plano Cohen, apoiado por quem? Pela AIB, Aliança Integralista Brasileira. Eles começaram a divulgar que ia haver um golpe comunista. Era fake news, não existia. Getúlio Vargas vai se aproveitar dessa histeria, vai divulgar no rádio que ele descobriu um plano chamado Plano Cohen, um general chamado Cohen, que queria dar um golpe e tirar ele do poder e instaurar o comunismo no Brasil. Gente, a gente vivia naquela ideologia. Ou você era comunista ou então você estava ali nos regimes liberais. E no comunismo havia aquelas lendas que os comunistas matavam crianças, que você não podia ter religião. Então aqui era um país conservador e católico. O que vai acontecer? A ditadura do Estado Novo. Ditadura do Estado Novo. Professor, quem tem dúvida do governo constitucional? Não, olha só, perguntaram se foi o Conselho Nacional do Café, a Lara perguntou que tira o Brasil da crise. Não vai ser. Não vai ser. Quem vai tirar o Brasil da crise vai ser o Brasil ficar neutro e não participar da Segunda Guerra Mundial, vai voltar a exportar outros produtos, vai investir em outra atividade comercial, vai ser a industrialização do Brasil efetiva, Lara. É isso que vai mover o crescimento do Brasil. A diminuição da dependência do café e a diversificação econômica.
ok? Ó, Olga Benário uma parte muito triste da história, porque Olga Benário vai ser mandada para os campos de concentração, ela vai ter um filho nos campos de concentração e depois ela vai ser executada numa câmara de gás. E quem mandou ela para a câmara de gás foi o governo de Getúlio Vargas, no Estado Novo, que tinha colaboração com o fascismo e o nazismo e tinha um pezinho com os regimes autoritários. Então vamos lá, Estado Novo. Estado Novo, 37 a 45. Pode colocar, é uma ditadura. O ano passado, uma questão do IFES foi cancelada. Quem fez o IFES ano passado, do oitavo ano, viu que o cara escreveu democracia no enunciado do Estado Novo. Errou um termozinho e foi cancelada a questão, mas dava para fazer. Na verdade, Estado Novo é uma ditadura. Getúlio Vargas fechou os partidos, decretou ilegalidade dos partidos de esquerda, a NL, até a IB também, apesar de ser simpático a eles. Ele criou, a Constituição que ele demorou 4 anos para fazer, ele dissolveu aquela Constituição, mandou elaborar uma outra baseada numa Constituição polonesa, que daí que dá um apelido polaca, que era, na verdade, inspirada no fascismo, aonde era ali aqueles ideais autoritários, governo autoritário, ditadura, não era totalitário o Brasil, hein? Governo autoritário. Incorporou aquelas ideias de censura, fim de liberdade de expressão, fechamento dos partidos, perseguição à esquerda. Professor, então quer dizer que isso aqui vai virar uma ditadura de Getúlio Vargas e ele vai governar sozinho. E é justamente aí que ele vai começar a enaltecer a figura dele e tudo que ele faz. Era proibido você falar mal do governo Vargas e falar mal do que ele fazia. Professor, então ele vai criar o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que era a censura. Eles censuravam samba, música, novela, que era rádio novela, censuravam tudo aquilo que seria prejudicial à figura de Getúlio Vargas e também do governo dele. E tudo que ele fazia, por menor que fosse, uma pontezinha, tudo era divulgado como se fosse uma coisa imensa. Nós vamos falar da questão dos indígenas, lá no final. Professor, e é aí que vai começar a se criar a ideia do pai dos pobres e mãe dos ricos. Que Getúlio Vargas era uma cara que só pensava no povo brasileiro. Pai dos pobres, mãe dos ricos, porque ele também agradava as elites. E o rádio vai ter um papel fundamental. Esquece internet e televisão. Era rádio. Aonde tinha rádio novela, aonde tinha naquela época os festivais de música, ele vai ver que é uma ferramenta excelente de divulgação, também de censura dele, dos meios de comunicação. Então o rádio vai começar a exaltar o programa oficial do governo, vai criar a Hora do Brasil. E fora da Hora do Brasil, para divulgar o que o governo fazia, também ele começou a questionar, obrigar que o rádio pregasse os valores brasileiros do bom cidadão. O cidadão que é trabalhador, que é obediente às leis, que não protesta, que não reclama do salário. O rádio vai criar aquela ideia de ordem no país, que você tem que seguir a ordem, e você tem que ser o bom brasileiro, o bom cidadão, o cara que trabalha, o cara que não questiona nada, o cara que não vai para as greves, que não questiona o salário. E vai se criar a ideia que o povo brasileiro é um povo pacífico e maravilhoso por natureza, que é um povo ordeiro, que obedece simplesmente às leis. A Hora do Brasil tem até hoje herança do governo Vargas. Dependendo da hora, que hoje é flexível, é 6 horas, 7 horas de manhã ou então à noite. Antigamente era obrigatório, até uns 5 anos atrás. Era 6 horas, 7 horas da manhã, interrompia a programação, e 6 horas da manhã e 6 horas da noite, quando o cara estava saindo para o trabalho. Então era obrigatório você escutar a Hora do Brasil. Era obrigatório você escutar. E tudo que o governo fazia era uma estratégia. Hoje é flexível. Existe a Hora do Brasil, só que você pode ter horários diferentes. Professor, e é aí que começam os investimentos na indústria. No Estado Novo, nós vamos ver que a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas. O que é a CLT, professor? São as leis trabalhistas que ele pegou todas do governo dele e compilou. Consolidação das Leis Trabalhistas. E quem fazia a intermediação entre o conflito entre o patrão e o empregado agora é o governo. É como nós temos hoje. E eu dei exemplo lá no videoaula da greve dos ônibus que teve aqui no Espírito Santo. Criou a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. A Fábrica Nacional de Motores, que vai dar origem a uma série de caminhões, o FNB, FNM. Ele vai criar a hidrelétrica de Paulo Afonso, na Bahia, porque se você tem indústria, precisa de energia, fazer grandes hidrelétricas movidas a água. E vai criar a Companhia Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, e parte dela aqui no Espírito Santo.
que hoje só se chama Vale, Companhia Vale do Rio Doce. Professor, e quem é que vai apoiar Getúlio Vargas a criar a CSN? Os Estados Unidos. É aí que o Brasil vai mudar de lado. Calma que a gente vai falar. Fechou o Estado Novo? Tem um monte de pergunta aqui, calma aí que eu vou ver. Então era um governo fascista apoiado pela AIB? Não, era um governo autoritário. O Brasil não teve um regime totalitário, teve um regime autoritário. Tem que lembrar as diferenças, hein? Ok? Regime totalitário queria exterminar a oposição. Getúlio Vargas não vai exterminar ninguém, apesar de no Estado Novo ter pena de morte, ok? Ele não vai exterminar minorias. Era um regime autoritário. A Júlia perguntou, ele foi o primeiro brasileiro a aparecer na revista Time? Aparentemente, sim. Brasileiro não, primeiro governante brasileiro. Porque aí tem Carmen Miranda, que veio antes, que era famosa, música, outras coisas. Até hoje tem Hora do Brasil? Tem. Isso tudo foi criado por Getúlio Vargas? Foi. Ok? Isso aí. Ó, tem 3 Maria Eduarda sem sobrenome. Tem que colocar o sobrenome, hein? Senão vai dar confusão. Lembrar de colocar os nomes. Professor, fechou o Estado Novo? Eu posso passar para o conteúdo novo? Então vamos lá. Professor, qual é a aula de hoje? Vamos lá, caderno na mão. República Nova, parte 2. Qual é a parte final da apostila, professor? Lá depois do Estado Novo, lá na página 26, abre na página 26, o que aconteceu no Brasil no final do Estado Novo que vai levar o fim do governo Vargas? A primeira coisa importante é, Getúlio Vargas, como eu falei, tinha um pezinho no fascismo e no nazismo. Ele era autoritário, ele não era totalitário. Ele gostava de regimes autoritários, se encaixava muito bem com a filosofia dele. Professor, e o que vai acontecer? Os Estados Unidos vão sofrer um bombardeio em Pearl Harbor. Não vou entrar nisso, depois a gente fala na Segunda Guerra, que é o próximo capítulo. E os Estados Unidos vão entrar na Segunda Guerra Mundial em 41. O Brasil ficou neutro de 39 até ali 43. O Brasil ficou neutro. O Brasil queria lucrar vendendo produtos para os países que estavam em guerra. Fazer a economia girar vendendo roupas, armamentos, vendendo principalmente gêneros agrícolas, e não queria se envolver na Segunda Guerra Mundial. O Brasil estava numa posição neutra, apesar de Getúlio Vargas ter recebido investimentos, inclusive no sul do país, dos nazistas, da Alemanha, ok? E ter simpatia. Ele viu que era melhor ficar neutro, porque ele poderia lucrar muito mais. Isso tudo vai mudar quando os Estados Unidos vai ser atacado, porque acende o sinal de alerta. Muitos navios aqui no Atlântico eram atacados pelos submarinos alemães, inclusive brasileiros. Mas o que vai mudar mesmo vai ser quando os Estados Unidos sofreram um ataque em Pearl Harbor. Não vou explicar o que é isso agora, depois a gente deixa para a Segunda Guerra Mundial. Próximo capítulo. E, na verdade, o Brasil ocupava uma posição estratégica no Atlântico. O Nordeste brasileiro, lá em cima, Rio Grande do Norte, Ceará, lá para cima, tinha uma posição estratégica, porque ele ficava muito próximo da Europa, próximo dos Estados Unidos e próximo também da África. Então era uma rota muito visada pelos alemães. Então o que vai acontecer? Os americanos eles vão pedir o apoio do Brasil. Só que o Brasil vai resolver ficar neutro. Professor, por que o Brasil fica neutro? Economicamente era mais viável. O lucro era maior. Quando isso vai mudar? Quando o Brasil vai ser atacado no Atlântico pelos alemães. Dizem, pelos alemães. Antes disso, o Brasil vai receber uma visita do Franklin Delano Roosevelt, que vai propor um acordo que, em troca do Brasil apoiar, ou melhor, ficar até neutro, ou apoiar os Estados Unidos na guerra, eles receberiam recursos. E o Brasil só vai ter sua primeira indústria pesada, gigante no Brasil, que é a CSN, lá em Volta Redonda, porque os americanos vão emprestar dinheiro ao Brasil. E o Brasil vai criar a famosa CSN, Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. É lógico, ele vai beneficiar a capital do país. O Brasil, depois dos ataques, vai acabar entrando ao lado dos Estados Unidos. Olha que contradição, defendendo a democracia, a liberdade, lutando contra os regimes que eram totalitários, sendo que dentro do país era uma ditadura. Professor, então vamos lá. Aqui no Nordeste, as nossas bases em Natal, no Rio Grande do Norte, vão ser cedidas para os americanos.
para eles patrulharem o Atlântico e também para botar portos, para vigiar ali a marinha. E o Brasil vai ajudar a bloquear o Atlântico para impedir os ataques dos alemães, ok? Então o Brasil vai ter um papel fundamental. Professor, e o que vai acontecer? O Brasil vivia uma ditadura, só que na verdade lutava pela democracia lá na Europa. Aqui dentro era uma ditadura do Brasil. Lá na Europa lutava pela democracia. E isso é um problema tão grande que eu não sei se vocês viram agora, que Bolsonaro vai voltar a ceder a base de Alcântara, lá no Rio Grande do Norte. Por quê? Essa base foi nacionalizada depois do final da Segunda Guerra Mundial, os americanos vão ficar aqui um tempão, e essa base foi nacionalizada para servir como lançamento de foguete, satélite. Só que agora o Bolsonaro, o Trump pediu, parece que o Bolsonaro vai conceder essa base novamente aos americanos. E nós vamos perder a soberania de parte do nosso território, porque lá brasileiro não pode entrar. Professor, quando é que o Brasil entra de vez na guerra? No dia 16 de julho de 44, cortou a parte de baixo aí. Ela vai mandar a FEB e a FAB para lutar aonde? Na Itália. Eu vou botar aí embaixo que cortou. O Brasil vai entrar definitivamente, declarar guerra em 43, mas só vai entrar no dia 16 de julho de 44 com a FEB e com a FAB. Professor, o que é FEB? Força Expedicionária Brasileira, que é o Exército, e a Força Aérea Brasileira. E a Marinha ficou aqui patrulhando no Atlântico. Aonde os brasileiros foram lutar? Na campanha da Itália. No final da guerra, eu vou falar das três frentes. Tinha a frente oriental e a frente ocidental. A frente ocidental era o dia D, com a invasão à França, e tinha que ser retomada a Itália. Tirar a Itália de Benito Mussolini. E os brasileiros foram lutar com os americanos para tirar a Itália do Benito Mussolini. E o Brasil, por incrível que pareça, mandou aproximadamente 20 mil soldados para lutar na Itália. Um contingente até grande. Os soldados, na verdade, chegaram lá, eram mal treinados, não tinham experiência em combate, tinham problemas até de saúde, então teve que ter uma preparação enorme para depois os soldados brasileiros entrarem em combate. E ficavam mais na retaguarda americana. Mas o Brasil lutou em Monte Castelo, Castelo Novo, e derrotou até a SS italiana. Tá? Tem alguns monumentos lá na Itália, alguns locais que recebem nomes, ruas, de brasileiros que lutaram e morreram para libertar lá. Tem até documentários, depois eu passo no final para vocês verem. A FAB entrou em combate, professor, a Força Aérea Brasileira? Não, a Força Aérea Brasileira não entrou em combate estritamente na Alemanha. Só teve um piloto, que ficou puto, que não entrava em combate, que resolveu pegar o avião e voar em direção à Alemanha para lutar contra os caças alemães, inimigos. Só que ele acabou, o combustível ele acabou caindo antes de chegar onde tinha que lutar contra os alemães. O que a Força Aérea Brasileira fazia? Bombardeava trilhos de trem, bombardeava navios inimigos, bombardeava fábricas, tentava encontrar os inimigos e tanques fugindo no meio das pistas e bombardeava, então ficava um pouco mais na retaguarda, ok? Mas o Brasil teve uma participação efetiva e foi determinante na Itália. Os pracinhas brasileiros. Quando a FEB voltou, eles receberam o nome de pracinhas brasileiros. E a FAB tinha um lema de senta a pua, que era o seguinte, você perseguir seu inimigo. Tranquilo? Professor, qual é o próximo slide? A contradição que eu falei com vocês. Isso aqui é muito importante. Professor, fazia sentido Getúlio Vargas, um ditador, recebendo dinheiro dos Estados Unidos, que era uma democracia, mandando soldados brasileiros para lutar lá na Europa, enquanto que aqui no Brasil era uma ditadura do Estado Novo. Isso virou uma contradição. O que é uma contradição? Ideias contrárias. O próprio exército e a população começou a enxergar, e a elite do país, que não adiantava nada lutar por liberdade se aqui dentro do Brasil era uma ditadura. Então as pessoas começaram a questionar Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, você está mandando soldados lutar pela democracia e liberdade? Mas quando é que você vai chamar as eleições? Quando é que você vai sair do poder? Quando é que você vai tirar essa Constituição que é autoritária, polaca? Quando é que você vai devolver os poderes para os partidos? Quando é que você vai acabar com a censura na imprensa? Professor, e isso vai gerar um movimento de questionamento ao poder de Getúlio Vargas, que vai começar quando o Brasil entra na guerra, em 43, 44, quando vai para a guerra, e vai terminar com a renúncia de Getúlio Vargas. Como ele começou a questionar, e principalmente os militares que apoiavam ele, vão apontar essa contradição,
lutar pela liberdade, sendo que aqui é uma ditadura, e os militares vão voltar com a mentalidade diferente, lá do fascismo, do nazismo, eles vão enxergar que aquele movimento era ruim, aqueles movimentos autoritários, totalitários eram ruins. Getúlio Vargas vai começar a perceber que ele vai começar a perder apoio de parte da imprensa, da população, que vai começar a enxergar essa contradição, vai começar a divulgar essas ideias, dos militares, até da igreja. Então ele vai começar a flexibilizar o governo dele. Então o que ele vai fazer? Algumas reformas. Quais são as reformas, professor? Aqui embaixo. Ó. Essas reformas são as mais importantes do governo dele, do Estado Novo. Primeira coisa, ele vai permitir a formação de partidos políticos. É aí que vai surgir muitos partidos chamados trabalhistas. PTB, PDT, tudo trabalhista. Depois, ele vai prometer eleições livres em 1944. Mas tinha um detalhe, ele não queria sair do poder. A gente vai falar disso no próximo slide. E outra coisa, ele vai libertar os presos políticos. É aí que Luiz Carlos Prestes vai ser libertado. Lá da prisão dele, porque ele era esquerda, né? Da ANL. Vai ser libertado. E também ele vai começar a desapropriar algumas empresas essenciais ao Brasil, tentando nacionalizá-las. Ele vai dar anistia aos presos políticos. Sim, ele vai libertar os presos políticos e vai dar anistia. Professor, mas o movimento vai ficar mais fraco? Não, não vai ficar mais fraco. Porque a população estava cansada da falta de liberdade. Gente, o DIP proibia até samba. O negócio era tão doido que Getúlio Vargas foi o cara que criou as escolas de samba do Rio de Janeiro. Não tem carnaval que teve no Rio de Janeiro? As escolas de samba do Rio de Janeiro foi uma criação varguista. Por quê? Eram blocos que desfilavam na rua. Getúlio Vargas, no Estado Novo, vai querer que esses blocos se profissionalizem, recebendo dinheiro público, e, em troca, essas escolas tinham a obrigação de serem nacionalistas, fazerem sambas exaltando o país. É aí que vai nascer as escolas de samba no Rio de Janeiro e vai nascer o carnaval que nós conhecemos hoje lá no Rio de Janeiro. Foi uma troca. Eles viram escola e recebem dinheiro, em troca eles vão fazer sambas exaltando Getúlio Vargas, o que ele faz, exaltando o país, para dar um tom nacionalista, para criar uma identidade nacional, ok? Professor, e o que vai acontecer? O brasileiro é demais. Quando Getúlio Vargas, ele flexibiliza, ele vai, como falou, é o ato adicional à Constituição. Sim, João, ele faz um ato adicional à Constituição de 37, que era polaca, para flexibilizar, tá certo. Professor, o que vai acontecer? Quando Getúlio Vargas começa a flexibilizar, que são aquelas coisas que eu coloquei, anistia, liberdade, permitir os partidos, a população, imagina, ao invés de pensar, olha, está acabando o governo de Getúlio Vargas, principalmente a população mais pobre, que via ele como pai dos pobres, vai começar, lógico, apoiado por ele, porque quem era aliado dele também gostava disso. Vai criar um movimento chamado queremismo. Ao invés de a população querer a liberdade, na verdade a população vai querer a permanência de Getúlio Vargas. E Getúlio Vargas vai pegar carona nesse movimento espontâneo popular e ele vai dar sinais que não vai sair do poder. Então, aquela flexibilização das eleições que ele prometeu vai vir a ficar só onde? No papo. Porque ele não ia sair do poder. Professor, então houve uma polarização no país. De um lado, os varguistas, a elite varguista, que gostava dele, empresários alguns, que receberam muitos recursos, e a população, que enxergava ele como pai dos pobres, e os ricos como mãe dos ricos, né? Vão querer que Getúlio Vargas permaneça no poder. Vai ter passeata no Rio de Janeiro, de pessoas falando, queremos Getúlio Vargas no poder. Queremos que ele continue no poder. Olha que doideira. E do outro lado, vai ter uma elite, principalmente inspirada nos Estados Unidos, na democracia, na luta pela liberdade, que já cansada de Getúlio Vargas, vai dar um ultimato. Getúlio Vargas, nós estamos vendo que você está planejando um novo plano COIN. Você está planejando a sua permanência no poder. E você está quebrando com aquilo que você falou. As eleições que você prometeu em 44. E então, se você não sair do poder, nós vamos dar um golpe e tirar você à força. Getúlio Vargas estava sem apoio de boa parte dos militares, da imprensa, porque a imprensa agora já não se calava mais, a censura já não era tão forte. Ele já estava sofrendo com campanhas que eram feitas contra ele.
E ele vai chegar à seguinte conclusão: olha, se eu permanecer no poder, eu posso começar uma guerra civil ou eu vou acabar perdendo o poder. Então, o queremismo ele vai ser enterrado. O movimento queremista que vai surgir no final do governo Vargas, que está lá na página 27, dá uma olhada lá, os cartazes, o pessoal fazendo protesto, querendo que Getúlio Vargas continue no poder, na verdade, vai ser um fracasso. Por quê? A elite vai se unir do país, cansada do governo dele autoritário, e eles vão querer que Getúlio Vargas saia do poder, de uma forma espontânea, democrática com eleição, ou então ameaçando literalmente ele uma guerra civil no país. Professor, então o que vai acontecer no final? Getúlio Vargas ele vai acabar mantendo as eleições e vai indicar um candidato. Indicar um candidato. Mas antes disso eu quero falar uma outra coisa. Getúlio Vargas era um cara tão inteligente que ele utilizou a propaganda para abordar a questão dos indígenas. Volta aí no Estado Novo, no DIP, antes de falar do final. A questão indígena foi abordada por Getúlio Vargas. Desde a proclamação da República, os indígenas praticamente eram ignorados pela política nacional. Getúlio Vargas não queria ser enxergado como pai dos pobres, aquele cara que ajudava a população brasileira, que olhava pelos desvalidos, para aqueles que não tinham nada. Por outro lado, Getúlio Vargas queria despertar um sentimento nacional. Ele censurava lá o samba, ele criou a escola de samba, obrigou a escola de samba a tratar de assuntos que eram sempre nacionalistas, exaltando o país, e é aí que o índio ganha poder. Por que muitos sambas dessa época exaltavam os índios? Olha aí, Getúlio Vargas teve uma sacada. Para criar uma identidade nacional, nós temos que buscar nossas raízes legítimas, que são os povos nativos. Eu não gosto de índio porque índio é um erro histórico de Cristóvão Colombo, né? Porque ele achou que chegou nas Índias. Vocês já sabem disso. Os nativos brasileiros representavam o que era do país, natural. Então, o que ele vai fazer? Ele vai criar um programa de integração nacional justamente baseada no nacionalismo com os valores indígenas. Aí vai ter um monte de imagem dele viajando pelo sertão, pelo norte do país, encontrando os indígenas, porque ele queria promover a unidade nacional. E isso foi muito divulgado no rádio. Essa coisa do Brasil ser formado por 3 raças, o negro, o indígena e o europeu, e nós nos integramos naturalmente. Que coisa maravilhosa. Nossa miscigenação foi uma coisa pacífica, linda e maravilhosa. Getúlio Vargas deu apoio a essa versão de integração nacional, exaltando a figura de quem? Do índio, que era um povo valoroso, guerreiro. Ele queria exaltar isso no povo brasileiro, lembra? Do bom cidadão, o cara que é obediente, mas ele é o cara que luta pelo país, que ele luta pelo aquilo que é bom, pelos valores nacionais. E ele buscou isso nos indígenas. Olha só a esperteza dele. E ele também deu início à marcha para o oeste, que era inserir o norte e o nordeste no Brasil. Os sertanejos, o pessoal do interior que era ignorado, norte e nordeste do país, que até então não era valorizado. Ele criou o Conselho Nacional de Proteção Índio, o CNPI. Olha só, da onde vem a FUNAI hoje. Professor, a FUNAI é a herança dele? Sim, o CNPI depois vai virar FUNAI mais tarde. E vai dar na mão de um marechal, Marechal Cândido Rondon, para criar essa rede de proteção aos indígenas, para acabar com o extermínio, a morte, para disciplinar o território indígena, que não era respeitado pelos fazendeiros. Olha só, o indígena vai entrar na pauta nacional. E ele vai instituir, em 1934, o Dia Nacional do Índio, que é o dia 19 de abril, que passou aí há 2 meses atrás praticamente. O Dia Nacional do Índio, que todo mundo comemora na escola, mas não sabe de onde veio. Criação de Getúlio Vargas. Olha só, não foi feriado, mas era uma data importante. E ele criou essa identidade nacional do índio forte, valoroso, do sertanejo que é brabo, que vence as adversidades. Ele queria entregar o norte e o nordeste junto com o sudeste e o sul do país, criar essa integração nacional. E reforçar a imagem dele do pai dos pobres. Com isso, com certeza. E deu certo. Olha o Dia do Índio. Não é comemorado? Quem nunca de vocês aí no ano fez aqueles trabalhinhos do Dia do Índio, que a professora pede? Para pintar os índios, fazer a oca, fazer a maquete, para descobrir como é que eles viviam, como é que eles caçavam, como é que eles se banhavam. É aí que nós vamos redescobrir o valor dos indígenas na cultura nacional. Herança de Getúlio Vargas. Além do samba, né? Da escola de samba. Além da hora do Brasil, das leis trabalhistas. Isso tudo era Vargas que eu estou falando, hein? Tudo. Professor, fora as obras, né?
E como é que termina esse governo, então? É simples. Vamos lá. Aquela contradição chega no auge quando o pessoal percebe que durante o queremismo Getúlio Vargas ele tinha intenção de manter no poder. Getúlio Vargas é pressionado a manter as eleições. Pressionado mesmo. E como ele era uma águia, muito esperto, ele vai indicar Eurico Gaspar Dutra, um outro militar. Melhor, General Eurico Gaspar Dutra. Ele vai lançar a chapa pela candidatura do PSD e pelo PSD e pelo PTB, que era o Partido Trabalhista Brasileiro. Ou seja, Getúlio Vargas indicou o seu sucessor. E chuta quem é que ganhou? Lógico, utilizando o capital moral e aquela imagem dele que ele prestava, o Eurico Gaspar Dutra vai ser eleito com a maioria dos votos. Com certeza. Professor, e o que Getúlio Vargas faz? Ele se candidata a senador pelo estado do Rio Grande do Sul e também, se não me engano, por São Paulo, que você podia eleger por 2 estados diferentes. Professor, e o que vai acontecer? Getúlio Vargas vai colocar o presidente que ele queria no poder e, ao mesmo tempo, ele vai se transformar em senador do país. Traduzindo, no fim, Getúlio Vargas não abandonou a política. Não abandonou. Ele só saiu momentaneamente. Para quem já fez a biografia de Getúlio Vargas, viu que ele vai voltar na década de 50, utilizando aquela imagem do pai dos pobres e mãe dos ricos. Ou seja, Getúlio Vargas, ele plantou a sementinha dele, chamada Eurico Gaspar Dutra, e depois ele vai conseguir voltar no governo, quando o governo de Dutra não vai ser bem recebido pelo povo. Ou seja, ele vai ficar esperando ali, aguardando o momento para voltar a ser presidente do país de forma democrática, não indireta, ok? Utilizando aquela ideia do pai dos pobres e mãe dos ricos. Ok? Vou tirar as dúvidas agora que mandaram aí. O Arthur. Esquece, Arthur, isso é conteúdo de 7º ano. Eu já falei com vocês, provavelmente sim. Essa ideia que eles chegaram aqui por acidente é mentira. Ok? Professor, vamos lá. Indicações de filmes e documentários. Quem quiser chorar, esse filme é antigo, tem uns 20 anos mais ou menos ele. Procura o filme de Olga, que conta a história dela, quando ela é mandada para os campos de concentração. Se você quiser chorar no final de semana, baixe esse filme. Você consegue encontrar de graça para baixar já. Um filme mais novo, que não é do período, mas mostra o final da vida de Getúlio Vargas, é Getúlio, que saiu na Netflix de 2014, 2015, que representa o último ano dele vivo em 54, mas aí ele fica relembrando tudo que ele fez no passado, desde a década de 30, ok? Mas é um filme que vai tratar do próximo governo dele, vai focar na biografia dele, mas quem fez o trabalho vai se identificar com esse filme. É um filme legal, não é chato não. Depois, tem um documentário chamado Setapua, que conta como é que a Força Aérea Brasileira atuou na Segunda Guerra Mundial. Tem um documentário chamado Revolução de 30, que é mais antigo. Depois, tem um documentário chamado O Velho, a história de Luiz Carlos Prestes, como é que ele recebeu as informações, como é que ele lutou, se converteu no militar que era liberal para virar comunista. É legal. Depois, tem um filme chamado Estrada 47, que, se eu não me engano, foi feito pelo guitarrista do Titãs, o Tony Bellotto, porque ele tinha um avô ou alguém que lutou na Segunda Guerra Mundial. Esse filme também se encontra, eu acho que liberado na internet, que conta como é que os pracinhas brasileiros lidaram com a luta na Europa, com o frio, com a falta de treinamento, e exaltando a figura do brasileiro, que foi muito corajoso, foi mesmo. Os soldados brasileiros eram extremamente corajosos. Depois, tem um documentário chamado A Era Vargas, O Crepúsculo de um Ídolo, que na verdade trata de toda a biografia de Getúlio Vargas, desde quando ele chega ao poder até a morte dele em 54, ok? Se você digitar músicas em homenagem a Vargas, você vai descobrir samba, você vai descobrir um monte de coisa que foi em homenagem ao Getúlio Vargas. É só você botar na internet. Para você ver como é que ele foi importante, ele criou após a morte dele foi criada a FGV. O que é a FGV? Fundação Getúlio Vargas, que tem faculdades no país inteiro. Se você quiser escutar a voz de Getúlio Vargas, é só você entrar na FGV, tem uma parte lá que é a história documentária, que você escuta o discurso dele, está tudo gravado. Você consegue escutar a voz de Getúlio Vargas. Já tinha um rádio, os discursos dele, coisa mais fácil. Entra lá na FGV. E a grande questão que ficou para a história é o seguinte, vou lançar para vocês agora, para deixar aí para a próxima aula. Getúlio Vargas, ele era um herói
ou era nada mais, nada menos que um coronel, um caudilho que queria dar o golpe no país e se manteve por 15 anos? Qual é a sua opinião? Getúlio Vargas foi um herói nacional ou ele foi um cara que era um aproveitador como outros e se aproveitou dos regimes autoritários para permanecer no poder? Até hoje isso não é consenso. Se estivesse na sala de aula, daria para fazer um julgamento sobre Getúlio Vargas, que tem gente que defende e tem gente que fala que, na verdade, ele só foi um aproveitador como tantos outros na história brasileira. Fica aí a dúvida. Até hoje, isso não é um consenso. Então, vamos lá, tirar as dúvidas agora. Sim, ele nomeava parentes dele, era nepotismo, mas isso era premiado, era permitido, Júlio. Não, ó, Getúlio Vargas não tem nada a ver com Adolf Hitler, hein? Ele era um populista. Gente, por favor, Getúlio Vargas, ele era um populista. O que é um populista? Utilizava a imagem dele para exaltar a própria figura dele. Ele era autoritário, um ditador no Estado Novo. Exaltar a figura dele, o que ele fazia. Por isso que até hoje, se você perguntar para o seu avô e para sua avó, se ele for um pouco mais velho, ou seu bisavô, quem foi o melhor presidente do país, da história do país? Os mais velhos falavam unanimemente, Getúlio Dornelles Vargas. Ele virou o herói nacional. Para alguns, né? Para todo mundo não. Porque tem gente que diz que ele era um aproveitador. Ele manipulava as massas para continuar no poder. Manipulava propaganda para continuar no poder. Então tem os dois lados da história. Ok? Depois, Eduardo colocou que ele foi um herói nacional. A Maria Eduarda Santos falou que ele se deixou levar pela ganância e pelo poder para continuar lá. Pode ser. A Eduarda falou que ele foi um herói nacional. A Jade falou que ele era um herói nacional, mas ele também se aproveitou, ele não era bom nem ruim. Tem gente que defende, fala que ele nem era nem 880, igual colocar aqui. Pode ser. Mas uma coisa que ele soube fazer muito bem foi valorizar a imagem dele e também utilizar a propaganda, o populismo para exaltar ele, a figura dele. Ele ficou na memória nacional. E até hoje nós estamos discutindo ele, né? Olha só a importância dele, até hoje. Professor, última coisa, para você ver a importância dele. As leis trabalhistas que o nosso amigo Bolsonaro quer mexer é as leis trabalhistas de Getúlio Vargas, que vieram lá da Era Vargas, que houve modificação, mas a base é da Era Vargas. Eles querem modificar essa lei, ok? Então vamos lá, os últimos recados. Mandei para vocês o planejamento. Tem um estudo dirigido que vai exigir pesquisa, inclusive da Olga Benário. Você vai na internet e vai pesquisar. E tem que ser devolvido até amanhã, anexado por e-mail. E também eu passei até semana que vem uma trilha. E, por favor, finalizem a trilha. Não chega lá no final, se tiver um vídeo, alguma coisa, não assiste não, e fecha. Ele dá como incompleto. A trilha tem que ser finalizada e você tem que receber o aviso. Completa. Ok. Senão ela vem incompleta para mim. Então, vamos lá. Amanhã tem que mandar o estudo dirigido, pesquisa na internet, tem coisa que se encontra na apostila, mas tem coisa na internet. Inclusive da Olga, do que aconteceu com ela, para depois a gente fazer uma correção, uma live, falar sobre ela, a importância dela. E também a trilha que é para a semana que vem, ok? Não tem aula nem dia 11, nem dia 12, então o planejamento foi menor. Gente, não tem nada absurdo para fazer, hein? Ok? Dúvidas? Dúvidas? Ok? Todo mundo copiou aí, certinho? Galera, não esqueça de fazer a trilha, não esqueça de fazer estudo dirigido para amanhã. Um abraço, saudades imensas, hein? Até a próxima live, semana que vem. Tchau, tchau.